Olá pessoal, faltando algumas horinhas aí para a tua prova da OAB. Primeiro, mais uma vez, tranquilidade. Vou repassar o ECA aí para ti, bem rapidinho, um aspecto importante. Lembrar, criança, quem é criança? A pessoa entre 0 a 12 anos de idade, incompleto. Adolescente, aquele entre 12 anos de idade a 18 anos de idade. Observem, criança de 0 a 12 anos de idade, incompleto. Adolescente de 12 a 18 anos de idade. Observem, aqui não falei completo e também não falei incompleto. Falei então somente 18 anos de idade. Cuidem que o ECA, de forma excepcional, parágrafo único do artigo 2º, diz que eu aplico de forma excepcional esse estatuto às pessoas entre 18 a 21 anos de idade. 18 anos de idade a 21 anos de idade. Lembrem, criança só recebe medida de proteção. Adolescente pode receber medida de proteção e ou medida socioeducativa. Artigo 103. Crianças e adolescentes não cometem crime, cometerão sim ato infracional. Por conta deste ato infracional, o que eu falei, criança receberá medida de proteção e adolescente receberá medida socioeducativa, também podendo receber medida de proteção. Então, criança, somente medida de proteção. Artigo 98. Adolescente, artigo 98, junto com o artigo 112 e artigo 101. Por quê? Porque o artigo 98, ele vai dizer que tanto ao adolescente, tanto eu posso aplicar o quê? A medida de proteção, mas conjugado com o artigo 99, diz que posso aplicar de forma, no sentido de substituí-la a qualquer tempo, uma medida socioeducativa, aquela prescrita lá no artigo 112. Quais são as medidas que nós temos? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Advertência, de forma a admoestar, repreender através da palavra. Advertência, repreender através da palavra. Lembrar que sempre, ainda que seja repreendido através da palavra, obrigatório que seja ela reduzida a termo. Outra questão relevante. Não há aplicação de medidas que imponham condições de trabalhos forçados. Visto, pessoal, a advertência, obrigação de reparar o dano. Qual é a condição para essa medida? Existência de um reflexo patrimonial. Tem que existir reflexo patrimonial. Sugiro leitura do artigo 928 e 932, porque complemento a medida, atribuindo a responsabilidade aos pais. 928 e 932. Prestação de serviço de comunidade, que nós sabemos terá que ser aplicada junto a entidades sem finalidades lucrativas. Posso aplicar a medida em finais de semana e da mesma forma em feriados. Não poderá exceder ao período de 6 meses. Outra questão relevante, que eu não posso aplicar a medida por período superior a 8 horas, não esqueçam, 8 horas semanais. Semi-liberdade, o juiz pode aplicar a medida como primeiro momento ou como forma de transição. Lembrem na palavrinha, transição. A internação, lembrar dos princípios que comportam a internação, quais são eles? Princípio da brevidade, princípio da excepcionalidade, princípio da condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento. Repetindo, recapitulando, 3 são os princípios. Princípio da brevidade, princípio da excepcionalidade e princípio da condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento. Lembrar, pessoal, que o parágrafo 3º diz que o prazo máximo da internação será de 3 anos. Lembrar que o parágrafo 5º diz que a liberação será compulsória ao completar 21 anos de idade. Cuidado com o parágrafo 4º, vale, portanto, a referência, porque uma vez cumprida a medida da internação, ainda eu tenho a possibilidade de aplicar o parágrafo 4º, conforme lá está prescrito. Outra questão relevante, pessoal, ler artigo 122 rapidinho, só passar os olhos, agora de última hora, porque ali vai mostrar as circunstâncias em que eu vou colocar esse sujeito na condição de internação. É óbvio que terá que ser por conta de um ato cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou por descumprimento reiterado e injustificado
das medidas anteriormente impostas. Tranquilo? Então, o 122 vale como dica. O artigo 146 vai determinar quem é a autoridade judiciária que se refere a essa lei, que é o juiz da vara da infância e da juventude. Lembrar também, pessoal, formas de remissão. Eu tenho uma remissão judicial e eu tenho uma remissão parajudicial. Remissão parajudicial, aquela aplicada pelo Ministério Público, e remissão judicial aplicada pelo juiz. A diferença entre uma e outra, o momento da aplicação. A remissão parajudicial ainda não iniciou o procedimento, enquanto que a remissão judicial, ela já iniciou o procedimento. Outra questão relevante, pessoal, diz respeito às garantias processuais. O artigo 111 elenca quais são as garantias processuais, entre elas ter o pleno e formal conhecimento da medida que está lhe sendo atribuída. Outra garantia processual, possibilidade de confrontar-se com vítimas e testemunhas, possibilidade de solicitar a presença dos seus pais em qualquer fase do procedimento. Ainda tem a possibilidade, pessoal, de... vale a leitura, não deixa de ler artigo 101, inciso 5º. Possibilidade, pessoal, ainda de defesa técnica por advogado, não tendo ele advogado, poderá ele constituir um defensor público, conforme prescreve o artigo 101. Não deixa de ler artigo 101, inciso 5º. Entidades. Quem procede à fiscalização das entidades? Sabemos que quem procede à fiscalização das entidades, Ministério Público, Conselho Tutelar e Autoridade Judiciária. Lembrar que nós temos dois tipos de entidades: entidades governamentais e entidades não governamentais. As entidades não governamentais, lembrem, as entidades não governamentais não vão funcionar, só vão funcionar após ter o registro. Com relação às entidades governamentais, a lei silencia. Sempre que eu criar uma entidade, eu tenho que levar a um órgão, CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, sempre que eu criar uma entidade, eu tenho que levar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O CMDCA, por sua vez, ele aprova ou não aprova. Aprovando essa entidade, terá que ser comunicado ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária. O que ocorre, pessoal? Na mesma regra que a gente sabe que em todos os municípios terá que existir a figura de um Conselho Tutelar, e da mesma forma que nós sabemos que em cada município também teremos que ter um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a inobservância, caso esse município não tenha esse Conselho Tutelar, ou não tenha o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, não deixa de ler o artigo 261 e 262. Coincidentemente, nesses dois casos, por ausência de conselhos tutelares e por ausência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu devo procurar a autoridade judiciária conforme prescreve 261 e 262. Se nós observarmos o artigo 97, pessoal, ali há imposições àqueles que descumprirem as condições impostas a uma entidade. Nós observamos que tem dois grupos, um grupo relativo a entidades governamentais e um segundo grupo relativo às entidades não governamentais. Nós observamos como medida comum as duas, que tanto na aplicação por descumprimento de alguma das condições referentes às entidades governamentais como não governamentais, medida comum às duas, olhando o 97, nós encontramos a advertência. Como, isso medida mais branda. Como medida mais severa, nós vamos encontrar o quê? A cassação do registro. E coincidentemente, eu te digo que não é mero acaso, nós só vamos encontrar a cassação do registro perante o quem? Perante a entidade não governamental, visto que esta, para ser ela constituída, necessário será que ela seja o quê? Registrada. Ela só vai funcionar após o registro. Então, ler no artigo 97, lembrando que no 97, como regra comum as duas, como medida mais branda, por descumprimento de qualquer das questões relativas a entidades governamentais e não governamentais, nós vamos encontrar ali, então, pessoal, advertência. Como medida mais severa, cassação do registro. Em relação à família substituta, sabemos que a família substituta comporta 3 institutos: guarda, tutela e adoção. Qual é o objeto da guarda? Regularizar a posse de fato. Qual é o trinômio da guarda? É um dever moral, material e educacional. Aquele que detém a guarda poderá se opor contra os pais e também poderá se opor contra terceiros.
Lembrar que na tutela, pessoal, a tutela será ela definida conforme prescreve o artigo 36, a pessoa de até 18 anos de idade, lembrem da palavrinha, incompletos, 18 anos de idade, incompletos. Adoção, lembrar que a adoção, a natureza jurídica desta sentença, ela tem caráter constitutivo. Por que constitutivo? Então, a natureza jurídica da adoção, ela é constitutiva. Por que constitutiva? Porque ela visa constituir relações de parentesco civil. Tudo bem? Eu repassaria a família natural, artigo 25, que é que compreende a família natural? A comunidade formada pelos pais, qualquer deles e seus descendentes. Lembraria a vocês que hoje há uma terceira família, denominada como família extensa ou extensiva. Lembrar que, por regra, não desmembramos os grupos de irmãos, no entanto, comportando uma exceção, conforme prescreve o artigo 28, parágrafo 4, caso um deles tenha sido vítima de abuso. Nesse caso, afasta-se. André, mas e o artigo 92, inciso 5º? Será deixado num segundo plano nesse momento. Só afasto o grupo de irmãos, então não sendo colocado na mesma família substituta, caso um deles tenha sido vítima de ter sido ele molestado por qualquer um deles. Outra questão relevante, pessoal, e que eu digo, não tem mais tempo para ler, fazer mais nada. Só agora prestar atenção, descansar para esses minutos que antecedem. Pessoal, o que mais que eu te digo? E uma última dica, de última hora então, eu apostaria como uma questão que certamente tem que estar na tua provinha, não deixaria de levar comigo no dia da prova, portanto, hoje, daqui mais uns minutos, o artigo 125 e 152. 125 porque mostra que o Estado ele pode mostrar questões relativas à proteção à própria integridade do adolescente, onde mostra que o Estado poderá adotar medidas de contenção, e o artigo 152 dizendo que possibilita a inserção de buscar de forma subsidiária outras legislações. Lembrar que os prazos do Estatuto, em regra, eles são diminuídos, à exceção do agravo e do agravo de instrumento e embargos declaratórios. Regra geral, o prazo será de 10 dias, conforme prescreve o artigo 198. Tranquilo, pessoal? O que eu digo para ti? Toda tranquilidade do mundo nesse momento, isso é fator determinante para a tua prova, tu sabe a matéria, mostra lá o que tu aprendeu ao longo de todo esse tempo. Tranquilidade, pé direito lá na hora da tua provinha, dá um beijo no teu pai, dá um beijo na tua mãe, dá um beijo nesse que está aí contigo e diz que chegou a tua hora. Por quê? Eu tenho certeza que a hora e o dia é teu. Tranquilo, pessoal? Vou estar em pensamento contigo lá e canalizando toda a energia positiva para a tua provinha. Beijo, sucesso, tranquilidade, que eu tenho certeza que a tua hora chegou. Fica com Deus e uma excelente prova. É o que te deseja André Vieira. Tchau. Te amo, pessoal. Vai com Deus. Tchau.